E nesta quarta-feira, parlamentares da oposição apresentaram no Senado um novo pedido de impeachment contra o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. O requerimento é uma resposta às declarações feitas pelo magistrado em um congresso da União Nacional dos Estudantes, em que ele disse, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. O líder do PL no Senado, Flávio Bolsonaro, afirmou que o discurso de Barroso foi uma confirmação de que o ministro tem posição política. Não é com alegria que nós estamos fazendo isso aqui hoje, protocolando esse pedido de impeachment do ministro Barroso. Só que, infelizmente, não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto, para que fez o ministro Barroso. E todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. Cristina Grêmio, seja muito bem-vinda, boa noite. Desde o início desse ano, 2023, então já são 6 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Lembrando que a lei do impeachment proíbe ministros de exercer atividade político-partidária e é como prevê o artigo 39, aliás, da lei do impeachment, é a respeito desse artigo que os parlamentares agora protocolaram esse pedido pedindo o impeachment de Luiz Roberto Barroso. Por enquanto, eu tenho aqui que 14 senadores assinaram esse pedido e 70 deputados. Essa é a última informação que nós temos desse pedido que foi protocolado hoje. Cris, boa noite. Oi, Paula. Boa noite para você. Boa noite, Ana Paula, Silvio, Augusto. Boa noite para a nossa audiência. A surpresa foram alguns senadores que eram tidos até pela extrema esquerda aí como a favor dos juízes das Cortes Supremas, né? A favor dessa ditadura da toga que se implantou no Brasil. Por exemplo, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro passou anos aí sendo atacado pelos extremistas de esquerda porque ele não tinha assinado na época lá em que rolou a coleta de assinaturas para instalar a CPI da toga, conhecida também por CPI da Lava Toga. E hoje, nessa entrevista coletiva em que alguns senadores e deputados apresentam ali para a imprensa, aliás, estranhamente uma parte da imprensa não compareceu a essa entrevista coletiva, ignorou, fingiu que não havia notícia ali. Nessa entrevista ele fala, olha, eu respeito a corte, eu respeito a separação dos poderes e foi por isso que durante muitos anos eu insisti em apenas levar a argumentação, levar reclamações para determinados ministros, para a pessoa de algum dos ministros que, na minha visão de senador, não estava cumprindo seu papel, estava extrapolando seu papel. Hoje ele disse, não dá mais, aspas para ele, tá? Não dá mais. E esse é o sentimento de boa parte da população brasileira. Embora tenha aí uma militância doutrinada, cega, que vai atrás de tudo que Lula, Gleisi, Randolph, essa turma aí falam, sem nem olhar o contexto, sem nem querer saber o que está acontecendo, pouco se importando com respeito às leis, com a nossa Constituição, com a nossa democracia, sem nenhuma empatia, zero de empatia, nada de amor, muito ódio no coração, muito desejo de vingança. Essa militância está dizendo Alexandre de Moraes, herói nacional. Só que a imensa maioria dos brasileiros não. Os brasileiros não gostam de ver Barroso, Alexandre de Moraes, a própria ministra Rosa Weber, que foi quem determinou aí essa busca e apreensão na casa de supostos agressores verbais do filho do ministro numa viagem no exterior, uma coisa completamente distópica, parece que a gente está no meio de uma obra de ficção e não na realidade brasileira. Então, essas pessoas que não estão vendo esses vários ministros cometerem abusos e o pior, ativismo político, atuarem como partido político e como partido político de oposição a uma parte considerável do Brasil, como foi Barroso naquela declaração na semana passada no Congresso da UNE, em que ele se colocou contra 58 milhões de brasileiros,
chamou todo o bolsonarismo, segundo palavras dele, né, de derrotados, e derrotados por ele e mais algumas pessoas que a gente não sabe quem são, porque ele usou o pronome no plural, né, primeira pessoa do plural, nós derrotamos o bolsonarismo. Então, não sabemos ainda se é nós, eu e meus 10 colegas do STF, ou se era eu, enquanto presidente do TSE, que depois passei a batuta para o Alexandre de Moraes, que seguiu fazendo aquele belíssimo trabalho de partido político e não de tribunal eleitoral. Enfim, está por ser explicado isso, mas os senadores e os deputados já pedindo satisfação, e eu acho que com o aval e os aplausos da maior parte dos brasileiros. Ana Paula Henkel, muito boa noite. É importante, né, a gente explicar para quem nos acompanha como é que funciona o trâmite de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. Eu tenho aqui, vamos só repetir, esse pedido foi protocolado então assinado por 14 senadores e 70 deputados, pelo menos por enquanto, é o número que nós temos aqui. Como é que funciona o processo? Então, cabe ao presidente do Senado receber ou arquivar a denúncia, ou seja, Rodrigo Pacheco. Recebida essa denúncia pela mesa do Senado, então é criada uma comissão especial que vai em 10 dias emitir um parecer. Esse parecer é lido em plenário e, caso então seja aceito, o processo de impeachment prossegue. O ministro, então, que está sofrendo o processo de impeachment, recebe um prazo para se defender. E para ser aprovado esse pedido de impeachment, então, são necessários 2/3 dos votos dos senadores. Mas tudo começa, então, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que precisa aceitar e colocar em votação esse pedido de impeachment. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Cris, Silvio. Boa noite, mestre. Augusto Nunes, muito boa noite. A nossa audiência maravilhosa. A Cris, acho que, né, resumiu o que nós temos falado na última semana, né, principalmente depois da cortina de fumaça que estão tentando fazer aí agora com o caso do bate-boca no aeroporto com o filho do ministro Alexandre de Moraes. Agora virou atos antidemocráticos contra a República. É inacreditável, né, os dias que nós estamos vivendo. A imprensa só fala de Alexandre de Moraes. Daqui a pouco, acho que a gente não quer me antecipar, mas o próprio depoimento do casal disse, inclusive, que o Alexandre de Moraes, o próprio ministro, tentou ali apartar o bate-boca do filho, que o filho estava ofendendo, né, a esposa do homem em questão ali na suposta agressão. E acabou Barroso, né? A grave frase que ele disse: derrotamos o bolsonarismo. Derrotamos o bolsonarismo. Se isso não tem conotação política, nada mais tem, né? Nós quem? Nós derrotamos o bolsonarismo. É a pergunta que eu fiz ontem aqui, fizemos durante a semana passada. Hoje a Cris traz a mesma pergunta. Então, ele tem que responder. Nós quem? E a gente não pode entrar no discurso de não vai dar em nada esse pedido de impeachment. Grandes chances de que não dê em nada, mas a gente não pode entrar nesse discurso, não. A gente tem que fazer pressão contra esse discurso, a gente tem que fazer pressão nos deputados, a gente tem que fazer pressão nos senadores. A pressão, desde segunda-feira, já funcionou. Senadores que estavam em silêncio, senadores que se colocam aí na ala da direita, né, do espectro político ideológico do nosso Congresso, que ficaram em silêncio diante desse pedido desde segunda-feira. Agora, por causa da pressão popular, já assinaram, já foram às redes sociais dizendo que apoia esse pedido de impeachment de Barroso. Então, a gente não pode desistir, não. Sem essa de, não vai dar em nada. Provavelmente não dê em nada. Nós sabemos que a grande parte do Congresso está de joelhos para o sistema, principalmente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que hoje nada mais é do que um peão covarde nesse sistema, nesse tabuleiro todo aí, desse novo governo que só tem um projeto de poder, ele que está de olho numa vaga no STF, mas a gente não pode cair nesse discurso, não. A gente tem que fazer pressão e dar nomes aos bois, todos aqueles que estão em silêncio, que falam que são da direita e protegem a Constituição, porque essa pressão precisa entrar em campo. O Brasil precisa lutar contra esse regime
de exceção, esse estado de totalitarismo através das ferramentas republicanas e constitucionais. Silvio Navarro, muito boa noite. Ana falou em pressionar parlamentares, né? Vamos lembrar que no início do ano, Rodrigo Pacheco venceu a eleição para a presidência do Senado por 49 votos a 32. Nesse pedido de impeachment do ministro Barroso, são 14 senadores que assinaram pelo menos por enquanto, ou seja, 18 senadores que não votaram em Rodrigo Pacheco não assinaram esse pedido de impeachment pelo menos por enquanto. Boa noite, Silvio. Precisa só abrir o microfone, Silvio. Bom, enquanto ele estabelece o som, Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, minha querida parceira Ana, Cris, querida, meu irmão Silvio. Se o Silvio quiser falar, já passo a palavra. Boa noite a você que nos acompanha. Então, eu já adianto algumas coisas aqui. Durante a campanha eleitoral, o TSE decidiu que não se poderia usar o celular na cabine eleitoral, na hora de votar, porque o voto é secreto. Esse pessoal precisa aprender que voto secreto é um direito, que você exerce ou não. Eu não preciso manter meu voto em segredo. Eu votei em fulano. Eles, entre os quais o ministro Barroso, que baixaram essa determinação, essa proibição, eles estão revelando o voto e cometendo um crime, no caso do Barroso, explícito, porque ministro do Supremo, o ministro que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, ele não pode tomar partido. E ele acabou fazendo uma confissão, completando uma confissão que começou... Foi em Nova York, o Perdeu Mané? Foi. Perdeu Mané. Então ele já disse, vocês perderam. Agora é o nós ganhamos. Ele levou ao limite ali, ultrapassou todos os limites daquela frase que se atribui a treinador malandro de futebol, né? Eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Agora ele não, vocês perderam, nós ganhamos. Ele achou, o Barroso, que ele ia fazer uma figuraça numa festa da Uni. Ele foi falar para estudante. O Barroso, basta olhar para ele, não nasceu para agitador estudantil. Nunca, ele está sempre bem ali de terno, bem arrumadinho, como as sobrancelhas, disciplinadas. E ele vai, e de tudo que ele diz, ele divide em 3 partes, subdivididas em 3 tópicos. Quem viu 2 palestras dele já aprende isso, que termina com a gracinha. É esse o estilo. Me aparece lá numa entidade dominada pelos comunistas do Brasil, com o chefe dos comunistas do Brasil, que é o ministro da Justiça, e falou, pô, aqui é fazer um discurso aí de agitador e correr pro abraço. Ele não sabia que havia uma facção lá contrária à que controla a Uni e ouviu vaias. Ao ouvir vaias, ele, gravata aqui, fora do nó, tal, é estranho. Ele resolveu mostrar que ele foi um tremendo agitador estudantil numa época em que não existiram agitações estudantis. Elas acabaram em 1970. O resto é brincadeira. O resto é brincadeira. Cara pintada, tá? Coisa feia ocorreu. Tá? Eu vi ocorrer isso aí. O Barroso não tinha nascido para ser agitador. E confessou que, como juiz, ele participou da frente ampla que elegeu o Lula. É crime. Por isso é que me espanta, primeiro, a cautela dos senadores em dizer que vão pedir impeachment. Olha, não, o ministro pode ter seus motivos. Não tem motivo nenhum, está proibido. Não pode fazer o que fez. Ponto 1. Segundo, pedir impeachment de ministro deveria ser o mais rotineiro. O que a gente pede é que pelo menos o caso seja examinado.
examinado, coisa que eles não têm coragem de fazer. E a imprensa, espertamente, começa a confundir. Deputados assinaram, é bom que deputados se manifestem, mas eles não têm peso nessa decisão. Depende do Senado, sobretudo do presidente do Senado, e por isso eu me decepciono com o número dos que já assinaram. Deveria todo mundo que votou contra o Pacheco, pelo menos, examinar o caso. O que me espanta não é o sujeito ficar a favor do impeachment, contra o impeachment. Não, eles se negam a examinar o caso. Porque no dia em que um ministro for examinado com rigor, ou numa sabatina, ou num processo de impeachment, eles começam a perceber que não são semideuses. Eles agem como tal. Eles fazem o que querem. E é isso que está acontecendo neste momento em que os senadores têm que agir com a dureza que merece um ato ilegal. Os ministros do Supremo têm, a função principal deles é defender a Constituição. Não defendem a Constituição, agridem a Constituição, começam agora a violar todas as leis e, no entanto, é pecado você examinar a possibilidade do crime que houve. Enquanto isso, os jornais ficam publicando desenhos aí para mostrar que foi agredido um filho do ministro e tal, e estão espantadíssimos. Isso ninguém provou nada, né? Não se agride ninguém, não preciso repetir aqui. Agora, manifestação contrária a posições de ministros do Supremo, qual é o problema? O que aconteceu no Brasil que agora isso é proibido, é ato antidemocrático? Isso aí parece religião de botequim. Ele tem que se manifestar, tanto que eles sabem disso, que vem com essa história agora de ato antidemocrático. O que é antidemocrático? O que é? O que fez o Barroso? Então é o seguinte, vamos conversar, discutir mais seriamente e com coragem. O ministro Barroso cometeu um crime. Quem comete crime deve ser julgado. Os senadores que cumpram a sua missão. Agora sim, Silvio Navarro, boa noite. Eu quero só registrar aqui um comentário no chat da Mari, diz o seguinte a respeito desse pedido de impeachment. Vai dar certo sim, mandem e-mails para senadores e deputados, escrevam para eles com respeito. Eles têm o dever de fiscalizar o STF e o TSE. Queremos uma investigação. Ontem enviei e-mail para todos. Está aí um exemplo de participação popular saudável, né, Silvio? Boa noite. E ela está certa, porque eles estão lá pelo voto, são deputados e senadores eleitos, ao contrário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são escolhidos pelo presidente da República. Boa noite, Paula, agora sim, Ana, Cris, mestre Augusto Nunes e para você que nos assiste. Paula, vou fazer aqui 3 pontuações, porque acho que o assunto foi muito bem explorado pela nossa bancada. Primeiro, o Augusto descreve perfeitamente o que aconteceu. O ministro Luiz Roberto Barroso, o primeiro integrante da alta corte do judiciário brasileiro a comparecer a um congresso da UNE, que é um evento político desde 1937. O primeiro presidente foi eleito em 1939, na virada para a década de 40. O primeiro a ter a coragem de comparecer a esse tipo de evento político, porque sabia, sim, que estava cruzando uma linha inconstitucional. A Lei 1079 de 50 é muito clara que, ao vedar a participação de ministros do Supremo em eventos político-partidários, a partir do momento em que uma corrente muito pequena dentro da UNE vaiou o ministro, a partir deste momento ele afrouxou a gravata, com o microfone em punho, cercado por integrantes do Partido Comunista do Brasil, entre eles o ministro Flávio Dino. As imagens não nos deixam mentir, e além da presidente da UNE, o deputado Orlando Silva, relator do projeto de lei da mordaça nas redes sociais. A partir desse momento ele faz um discurso inflamado e o que ele diz para aquela plateia é: eu sou um de vocês. Eu sou também integrante da esquerda brasileira, militei no movimento estudantil, defendi um terrorista italiano, minhas bandeiras são progressistas, portanto nós derrotamos o bolsonarismo. E aí resta a dúvida se esse plural também se estende à corte que ele representa no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e futuro presidente do Supremo Tribunal Federal.
Muito bem dito pela Ana, quando o número de assinaturas talvez não represente a vontade majoritária do parlamento, porque muitos estão pendurados em processo no Supremo e muitos não acordaram ainda para o que a sociedade brasileira está vendo acontecer no nosso país. Mas, assim como na CPMI do dia 8 de janeiro, nós aqui remamos praticamente sozinhos na imprensa brasileira, com mais um ou outro veículo de informação ainda independente do Brasil, nós remamos também aqui para que esse processo de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso seja, no mínimo, analisado pela totalidade do Senado, pelo plenário. São 81 votos e não a caneta de um único senador, Rodrigo Pacheco, que já se prestou nos últimos anos ao trabalho de engavetar milhares de desejos de eleitores e no número de pedidos desde 2019, 80 sendo 60 somente do ministro Alexandre de Moraes. Isso também envolve a figura Davi Alcolumbre, atual presidente da CCJ e antecessor dele na cadeira. Por fim, a Cris disse que a coletiva na qual a oposição anunciou a apresentação do pedido de impeachment, ali pode ser notada a ausência de alguns veículos de comunicação, inclusive da imprensa tradicional. Talvez, e aqui fica uma pergunta, eles talvez vão responder um dia, se eles também faziam parte do nós derrotamos o bolsonarismo.